Você já parou para pensar que o tempo passa e as coisas sempre mudam? Nosso convidado, Simão Baixa, tinha uma vida perfeita, até que um dia se afastou dos amigos cristãos, o pai faleceu, a esposa teve um aborto espontâneo e sofreu uma tentativa de sequestro. Essas coisas o fizeram andar armado, usar um carro blindado e tomar 8 comprimidos por dia para se controlar. Foi quando Simão resolveu procurar ajuda com Deus e com os seus amigos. E essa ajuda veio e uma transformação aconteceu. Hoje, liberto dos remédios, o nosso convidado é feliz com Deus e com a sua família. Vamos bater um papo agora com o nosso convidado. Simão, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor. Prazer estar aqui. Para mim também é muito bom te receber, viu, Simão? Obrigado. Para quem acredita em predestinação, né, eu não vou entrar aqui no mérito, né, porque, por exemplo, os presbiterianos, né, eles creem na predestinação e eu acredito que o crer é uma coisa muito pessoal, mas se a gente fosse falar em predestinação, antes de ter a experiência que você teve com Jesus, olhando para o seu nome, Simão, um nome bíblico, será que daria para pensar que um dia esse Simão seria também um Simão como aquele lá dos tempos de Jesus, um discípulo de Jesus? Antes assim de conhecer mais a respeito da Bíblia, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? Mas depois aí sempre vem isso na cabeça da gente, né? Sempre vem. Faz essa associação. Faz esse link, né? Da gente pensar será que Deus já tinha preparado isso para mim? Será que é isso que ele esperava? O projeto dele para a minha vida era esse? Né? Vamos falar um pouco da sua história. Você vem de uma família bem conhecida, né? Aliás, muito conhecida em Belo Horizonte. E eu imagino que as situações que você viveu, elas, de certa forma, foram muito marcantes para você e também muito dolorosas. Conta um pouco dessa história. Sim. Bom, eu costumo começar, né, falando da minha vida a partir do ano que eu casei, do ano de 2001. Era um ano em que a sociedade me enxergava como um homem que tinha tudo para ser feliz. Né? Eu tinha ali os meus pais vivos, né? Eu tinha 6 irmãs, 6 cunhados, 6 sobrinhos. Eu tinha me casado, estava prestes a me casar com uma esposa maravilhosa, né? Uma mulher assim que eu sonhei para construir uma família. A nossa empresa, ela caminhava assim de vento em popa, uma empresa familiar que crescia, né? Crescia mês a mês, crescia ano a ano. Então eu já tinha carro, já tinha casa, tudo quitado, dinheiro para passear, dinheiro para pagar as contas. Era uma situação muito confortável. Eu tinha uma saúde boa, né? Era um rapaz jovem e aos olhos da sociedade e também aos meus olhos, eu também achava que eu estava muito bem, né? E eu tinha bons amigos. Eu tinha bons amigos e esses amigos, eles são um caso à parte, né? Os meus amigos, a minha turma da faculdade, eram aqueles amigos, os amigos mais próximos, que conheciam meus pais, conheciam minhas irmãs. Eu conhecia os pais, os irmãos, as irmãs deles também. E, de repente, esses amigos, eles começam com um papo meio diferente, um papo meio estranho. Começam a falar de Jesus, começam a falar da Bíblia, começam a falar, toda hora falando de Deus, toda hora falando de milagre. E eu achei aquilo muito estranho. E eu comecei a ficar com o pé atrás, né? Eu pensava assim, falei, gente, por que eles estão buscando esses caminhos? Será que é uma falta de um apoio familiar? Será que é uma falta de um apoio até psicológico, psiquiátrico?
E eu comecei a observar esses amigos de uma maneira um pouco diferente. E eu me afastei um pouco deles. Só que o tempo passou. E aquele vento que soprava a meu favor, o vento começou a soprar contra mim. E aí eu comecei a ter problemas de saúde, eu tive um problema cardíaco, uma arritmia. Isso já foi no início, foi em meados de 2004. No segundo semestre desse ano, a gente teve, na família, sofreu um acidente, onde que eu perdi a minha sobrinha, eu perdi a minha prima. E eu e a minha esposa, nós estávamos muito próximos do local do acidente. Então, nós chegamos lá antes da polícia, antes do SAMU, antes do rabecão. E aquilo, né, virou a vida da família de cabeça para baixo. A família nunca mais foi a mesma. No ano seguinte, a minha irmã adoeceu, ela teve um câncer e outras irmãs começaram a adoecer também. Aquilo afetou a saúde emocional da família toda de uma forma assim, muito profunda. Eu e a Renata, nós descobrimos que nós não conseguimos engravidar, né? E procuramos tratamentos, nós tínhamos recurso financeiro, né? E o que acontece? Não deu certo. E aí o casamento começa a ficar desgastado. E passamos por um momento também que descobrimos a doença do meu pai. Aliás, eram várias enfermidades, né? E ali, de acordo com os médicos, ele teria poucos meses de vida. Nesse momento, eu comecei a usar medicação psiquiátrica e comecei a usar mais, e usando a medicação para arritmia cardíaca também. E, de repente, no meio de todo esse transtorno, a Renata fica grávida, naturalmente. Eu sofro uma tentativa de sequestro, isso na porta da casa do meu pai, mas eu fugi. Naquela fração de segundos eu imaginei, meu pai está morrendo, a minha esposa está grávida. E naquela época eles sequestravam as pessoas e muitas vezes eles não devolviam. Eles recebiam resgate e matavam a pessoa. E eu acelerei o carro, fugi, mesmo com a arma apontada na minha direção. Depois de algumas semanas, meu pai faleceu. 9 dias depois a gente fez um ultrassom, o feto estava morto no ventre da minha esposa. Quer dizer, foi uma avalanche na sua vida e na vida da família, não é, Simão? Foi. Foi uma surra, né? Eu não tinha coragem de ligar para as pessoas ou de conversar com um amigo, um conhecido, porque eu só tinha notícia ruim. Alguém me ligava e falava, e aí, como é que você está? O que eu ia responder? No meio desse processo, houve uma frase que me marcou muito. Uma frase de um conhecido da minha irmã. Ele estava falando de uma senhora, ele estava falando da vida, ele estava falando mal de uma senhora da alta sociedade. E ele disse assim, aquela mulher, ela é tão pobre, mas ela é tão pobre que ela só tem o dinheiro. E essa frase me marcou muito. Porque naquele momento eu me sentia tão pobre, mas tão pobre que eu só tinha o dinheiro. Meu pai faleceu, a minha esposa entrou nesse trabalho, nesse aborto espontâneo, ela teve esse aborto espontâneo. A minha irmã foi internada com um tumor na cabeça. Nessa época, minha mãe já estava na cadeira de rodas, com diabetes, com esclerose múltipla, e aí eu fiquei muito doido. Eu comecei a beber junto com os remédios, eu andava armado, eu tinha um carro blindado, eu andava acompanhado de um segurança, eu perdi a minha privacidade, perdi minha saúde emocional, perdi minha saúde física, eu estava perdendo o meu casamento.
eu estava perdendo o meu relacionamento com algumas irmãs, porque eu comecei a brigar muito com elas. Mas um dia, eu estava sentado... Esse um dia é que é o importante, esse mais um dia. Foi. É aí que eu imagino vem o divisor de águas. Foi nesse dia que a ficha caiu. Nesse dia, eu acho assim que o Espírito Santo veio e cutucou assim no meu ombro. Eu estava sentado no sofá lá da sala, pensando na vida. Eu estava fazendo um balanço da minha vida. E de repente a ficha caiu, e caiu mesmo. Foi aquele sentimento de quando a ficha cai. E eu chamei minha esposa. E eu falei com ela, falei, Renata, eu tenho uma coisa muito importante para falar com você. E ela já vem assustada, achando que seria mais uma briga. E eu falei com ela, falei, Renata, olha a vida daqueles nossos amigos, aqueles caras que só ficam falando de Jesus, só ficam falando de Bíblia, de Deus, de milagre. Olha a vida deles e olha para nós. A gente estava na crista da onda e hoje a gente está no fundo do poço. E olha a vida deles. Eles estão casados, eles estão bem empregados, eles estão felizes, eles têm filhos. É diferente, eu não sei o que tem na casa deles, mas eu quero aquilo que tem lá. Eu quero esse Jesus que eles têm, eu quero esse Jesus para mim, para a minha vida. O que você acha disso? E ela concordou na hora. E aí a gente começou a ter aquela sede, aquela vontade de conhecer mais a Bíblia. Eu sabia, os meus amigos sempre falavam que estava tudo ali na Bíblia. E aí eu falei com a Renata, falei, Renata, a gente tem que conhecer essa Bíblia, a gente tem que conversar com as pessoas que falam da Bíblia. E Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele viu, né, ele ouviu isso que a gente falou, ele ouviu essa nossa conversa, né, era uma oração. E ele ouviu e ele começou a cercar a gente de pessoas assim, pessoas cheias de amor, pessoas cheias de paciência, porque a gente estava muito ferido, a gente estava muito machucado, a gente era muito problemático. Essas pessoas tiveram muita paciência, tiveram muito amor e eram pessoas que conheciam a Bíblia. Elas tinham intimidade com Deus e elas começaram a ensinar isso para a gente. E com o passar dos anos, a nossa vida foi transformada e eu costumo dizer que o grande milagre da minha vida foi a transformação do meu caráter. Foi a transformação do meu caráter. Eu reaprendi novamente, como se eu tivesse, né, nascido de novo. E aí eu aprendi a amar as pessoas, a valorizar a minha esposa, a valorizar as minhas irmãs, a valorizar essa família. E aí Deus ia trabalhando no meu caráter e à medida que Ele via que eu estava pronto, Ele ia me abençoando. Ele ia me abençoando e em 2010 Ele entregou a Rafaela para a gente. A Rafaela, nossa filha, ela tem 8 anos, é uma princesa, super alegre, super comunicativa, né? Apaixonada com as coisas de Deus, com a Bíblia, com esse trabalho de evangelizar as pessoas. Deus, Ele vem tirando esses remédios, tirando toda essa tristeza do coração, né? Ele vem fazendo um trabalho, eu falo que é um tijolinho por dia. O nosso casamento, a cada dia ele melhora, né? Parece que a gente assim começou a namorar de novo, está se conhecendo, está um procurando cuidar do outro, né? Amar o outro, abençoar o outro, né? Aquela paixão, eu
falo com a Renata, hoje eu falei com ela, falei assim, Renata, eu sou apaixonado por você. Nós temos 17 anos de casado, 19 anos desde que nós começamos a namorar, e eu falo com ela todo dia, falo assim, Renata, além de dizer que eu te amo, eu quero dizer que eu sou apaixonado por você, apaixonado mesmo, aquela paixão do começo de namoro, de estar junto, de querer abraçar, beijar. Aprendi a perdoar e tenho aprendido a cada dia. Em 2016, nós recebemos o João Lucas, nosso garotão, está lá em casa, apaixonado por carro, só gosta de carro. E é isso que Jesus tem feito na minha vida. Que bacana, viu, Simão? É uma pena que a gente não tem mais umas 2 horas aqui para ficar te ouvindo, viu? Porque que coisa linda Deus fez na sua vida e na vida da sua família, né? Muito lindo. Coisa maravilhosa, né? E eu fico imaginando, né, aqueles amigos que você falou, né, que de repente você não entendia a cabeça deles, agora ficou tão fácil entender o que aconteceu com eles, né? É, são super queridos até hoje, são meus amigos do coração. Né? Que ótimo. Simão, obrigado por ter vindo ao programa, obrigado por abrir o coração, obrigado por nos contar a sua história. Obrigado, foi uma honra para mim. Para mim também. Fica aí um pouquinho mais comigo, tá, okay. Nós vamos orar agora. Amém. Tá aí a história do Simão Baixa. Né? De repente, uma pessoa tem, do ponto de vista material, ela tem tudo que parece e que pode fazer uma pessoa feliz, né? E às vezes não é exatamente isso que acontece. Mas não importa qual seja a condição da pessoa, condição social, econômica, financeira, não. Deus trabalha com o coração. Deus olha o coração. E aí as coisas acontecem. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Se você puder e quiser, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo cuidado e pela bondade do Senhor, obrigado pela vida do Simão e pelo milagre que o Senhor fez na vida dele, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família como um todo. Oramos, Pai, pedindo que sobre todos aqueles que oram comigo agora, que a boa mão do Senhor possa alcançá-los onde quer que estejam. E aqueles que estão vivendo e passando por momentos de luta, de tribulação, assim como Simão, ou se não exatamente igual, mas que estão também precisando de uma intervenção do Senhor, vá ao encontro dessas pessoas agora. E no nome de Jesus eu te peço, as abençoe, meu Deus. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.